Chegou o sábado e sábado é dia de estudo aqui no Vai Pelos Fundos. É isso mesmo, hora de soltar o nosso vídeo, de você ter muito conteúdo sobre fundo imobiliário, sobre Fiagro. Se você não nos conhece ainda, esse aqui é um canal focado em estudo aprofundado nesses dois setores. E pessoal, hoje é um vídeo muito especial. Muita gente vem me perguntar, vem me pedir, poxa, fala mais dos setores que estão no Fiagro, eu queria conhecer mais, eu ainda não tenho um nível de conhecimento suficiente para entrar. Então, a gente quer fazer uma série de vídeos sobre os segmentos. E claro, vamos iniciar aqui com o setor sucro energético. Esse é o setor mais importante dos Fiagro, com mais de 1,3 bilhão de reais tomados de crédito nesse um ano de norma, tá? Então ele tem uma representatividade de mais de 30% nos nossos fundos agro. E aí, para trazer essa relevância para vocês, anotei aqui alguns fundos que têm uma representação muito grande. Por exemplo, FGAA11, fundo queridinho aí, 79% do setor sucroenergético na carteira. KNCA, 46,9% de representação do setor. VCRA, 22%. PLCA, 19%. RURA, 11%, 26%. CPTR, 11%, 31%. Então aqui já dá para entender como o setor sucroenergético é essencial e como é importante você estar por dentro desse segmento e entender pelo menos a dinâmica básica. E para isso eu fiz um compilado histórico, trouxe também o momento atual e as perspectivas até com o novo governo. Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo e eu desafio você a dizer se já viu um conteúdo tão completo sobre um setor que é tão representativo no Fiagro. Tenho certeza que não. E já aproveita e comenta aqui pra gente se o vídeo agradou, se vale a pena seguir com outros setores representativos nos Fiagro. Em frente a gente pode falar de revenda, pode falar de cooperativa. Então espero que você curta. É um vídeo um pouquinho mais longo, muito importante e muito gratificante também. Então sem enrolação, bora para esse conteúdo muito especial. Hoje é praticamente uma aula sobre o setor sucroenergético. E aí a gente vai falar sobre histórico de altos e baixos nesse segmento. Então a gente vai falar bastante de como esse segmento se desenvolveu, momento atual que ele vive e as perspectivas aí com o Lula 3, com o terceiro governo do recém-eleito Lula. Pessoal, isso aqui vai ser um vídeo muito completo do segmento. Muita gente vem perguntar, poxa, eu queria saber mais do segmento aí que está nos Fiagro. Então, quero iniciar esse estudo com vocês, tá? Dos segmentos, claro, iniciando pelo segmento mais representativo nos Fiagro, o setor sucroenergético. Já adianto que o vídeo vai ficar grande. Eu não quero ver vídeo grande. Se você não quer sentar a bunda e assistir um vídeo aqui com tudo mastigado, então, meu amigo, acho melhor nem começar a investir, porque é seu dever sim acompanhar os investimentos, estar cada vez mais ligado. E eu vou trazer aqui dados essenciais para você pensar se vale a pena ou não se posicionar em Fiagro, se vale a pena ou não se posicionar em Fiagro, que está bem voltado aí para o setor sucroenergético. Pessoal, falando do histórico, tá? Cultivo de cana-de-açúcar, ele remonta ao período colonial, para quem se lembra lá do período das aulinhas de história, teve ali o fornecimento de açúcar, né, no mercado europeu. A cana é originária da Oceania e aqui no Brasil ela encontrou um cenário ideal para a produção, isso porque a gente tem água em abundância e um alto índice de insolação, as melhores características para o crescimento aí da cana-de-açúcar. Apesar disso, aos poucos o açúcar nacional perdeu competitividade no mercado externo e o cultivo de cana foi perdendo espaço no cenário agrícola, isso porque houve ali a produção açucareira nas Antilhas pelos holandeses e aí a gente foi perdendo espaço especialmente pro café. Com o fim da República Velha, aquela chamada República do Café com Leite, e a crise do café no final da década de 20, surge aí um incentivo para a diversificação agrícola e econômica no país. E como marco desse movimento, a gente tem a criação lá do IAA, Instituto de Açúcar e Álcool, nos remotos 1930, pelo Getúlio Vargas. Após isso, em 38, fica estabelecida aí a obrigatoriedade de mistura do álcool na gasolina de 5%. Então, pessoal, tá vendo? A gente sabe aí que hoje
a gasolina tem um percentual de álcool relevante e está entendendo por quê e desde quando se iniciou, já faz bastante tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a crise do fornecimento do petróleo, fica estabelecido o aumento do teor mínimo do álcool na gasolina para 20%. Então teve um crescimento bastante importante. Frente a essa conjuntura, a produção canavieira tem expressivo crescimento nas décadas seguintes aqui no Brasil, um crescimento muito grande de área plantada, de produção de cana e também de moagem. Todavia, em meados da década de 70, acontece nova crise do açúcar, com fortes quedas no preço dessa commodity no mercado internacional. Então, a gente tem aí mais uma crise no segmento de açúcar. Está vendo que esse setor realmente passa por altos e baixos. É isso que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo. Entender que esse setor, embora muito pujante na nossa economia, embora muito representativo, com mais de 270 usinas aí em operação hoje, a gente realmente tem um histórico de altos e baixos. É isso que eu quero passar para você. É nesse momento, porém, que o mundo passa por novas crises do petróleo, também retomando nossas aulinhas lá de história do ensino médio, e o governo inicia então o pró-álcool, também muito falado pró-álcool, com o intuito aí de migrar a matriz energética dos veículos para o etanol. Por quê? Porque a gente tem um problema muito grande de ficar na dependência do preço do petróleo, no preço da gasolina no mercado internacional. Durante 75 a 89, o programa foi estabelecido e a indústria sucroalcooleira teve uma expansão notável. Mais uma vez, forte expansão de áreas, crescimento aí das áreas plantadas e forte incentivo governamental com a retomada da oferta mundial de petróleo e a ampliação da sua produção nacional. E aqui a gente vê um fomento à Petrobras, realmente expandindo aí a ampliação nacional, e a grave crise econômica que o Brasil passou no final da década de 80, a indústria sucroenergética volta a viver período de recessão, volta ao período de crise. Então, mais uma vez, a gangorra muda de direção. Após meados da década de 90, o setor sucroalcooleiro volta a ganhar força, impulsionado por duas demandas internacionais. Primeiro, aumento de busca pelo açúcar brasileiro, então retoma aí a busca pelo açúcar, pela commodity nacional, e o crescimento de preocupações ambientais, as questões ESG ganhando força a partir da década de 90. E para coroar essa crescente, em 2003 se inicia aí a produção em larga escala do carro flex, do carro bicombustível. Inicia-se um período de euforia na indústria, com forte expansão, com disseminação da ideia de energia limpa e renovável. Então, o setor sucro ele fica aí em voga, realmente é um segmento que ganha cada vez mais espaço na mídia e também no cenário internacional. A partir de 2008, a situação muda vertiginosamente e o setor ele entra na sua mais grave crise em toda a história, tá? Com o descontrole da inflação, o governo começa a tomar medidas para conter a expansão de preços. Dentre elas, segurar preço dos combustíveis, sem repasse dos preços internacionais da gasolina ao consumidor interno, acarretando então a concorrência predatória frente ao etanol, muitas vezes obrigando as usinas a venderem abaixo do custo de produção. Se você conversa aí com o usineiro, esse período aí de 2008 a 2013 a 2014 é realmente tenebroso na história do segmento, tá? Aliado a isso, a queda do preço do petróleo no mundo abafou aquela euforia que a gente tinha, né, de substituição dos combustíveis fósseis. Então, durante 2008 e 2014, a gente tem o fechamento aí de mais de 70 usinas, extinção de mais de 300 mil postos de trabalho diretos e indiretos, e realmente uma crise devastadora no segmento. Só em 2015, o segmento volta a ganhar força através de programas governamentais, aliados ao aumento para 27% da participação do etanol na gasolina, o retorno de investimento estrangeiro e ainda o projeto RenovaBio, lançado em 2017 pelo governo Temer, que cria a política nacional de biocombustíveis, visando a redução de uso de combustíveis fósseis, tá? Então esse é um marco importante também no histórico mais recente do segmento sucroalcooleiro. Aliado a isso, no período recente de depreciação cambial do real, fica favorecida a exportação dos derivados sucroenergéticos e, indiretamente, causa elevação no preço da gasolina, que é cotada em dólar,
tornando o álcool mais competitivo no cenário interno. E por fim, fundamental a gente falar ainda da política de paridade de preços, que foi adotada no final de 2016, seguindo ali os preços internacionais, uma política adotada pela Petrobras. Isso também foi muito importante, até trouxe esse período de grave elevação no preço da gasolina e também o álcool sempre ali na paridade, na referência, subindo bastante. Como é que a gente está no momento atual? Tá? Momento atual, o Brasil hoje é líder na produção mundial de cana-de-açúcar, 8,6 milhões de hectares, tá? E a moagem de mais de 650 milhões de toneladas na safra 2021, segundo os dados aí da Conab, então dados oficiais. Como é que é o mix de produtos da cana-de-açúcar? A gente tem hoje o Brasil como o maior produtor e o maior exportador de açúcar no mundo, 18% em termos de aspecto global na produção e 36% de representação global na exportação, e ainda seguido por Índia e Tailândia. Então esses dois nomes também são importantes de você conhecer, tá? Sempre que você ouvir ali como é que tá a safra de cana na Índia e na Tailândia, é o reflexo imediato no que acontece aqui no setor sucro, ok? E também o Brasil é o segundo maior produtor de etanol, 29% da representação global. Só que aqui, diferentemente do que acontece com o açúcar, o nosso foco é consumo interno. E dentro desse mix é importante você entender que é comum o setor migrar a sua produção final conforme a atratividade do mercado. Então, quando está mais interessante, ele vai para açúcar. Quando ele está mais interessante, ele vai para o álcool. Por exemplo, até a safra 2016-2017, o mix era de 46% da produção de cana-de-açúcar voltada para açúcar e 54% voltada aí para etanol, em razão do desincentivo que existia no álcool interno e boa demanda do açúcar no setor externo. Já na safra 2019-2020, o mix estava em 34% açúcar e 66% etanol, com a volta da competitividade do álcool. Já na safra 2021, safra passada, nova alteração em razão da alta do preço do açúcar no cenário internacional. Em 2021 a gente teve uma alta importante, isso porque em 2020 teve quedas muito impactantes durante a pandemia, e aí no cenário externo também trouxe essa apreciação da commodity, e aí o mix ficou em 45% e 55%. E na safra 21-22, que se encerrou ali em 30 de junho de 2022, a moagem foi de 585 milhões de toneladas. Houve aí uma queda de 10,6% frente à safra anterior por adversidades climáticas. Então, se você está no Fiagro, se você está investindo em setores que estão relacionados ao agronegócio, tem que entender isso. A gente é uma indústria a céu aberto, então as condições climáticas, as condições de chuvas refletem muito no que a gente tem de produção final. No mix, o etanol seguiu mais competitivo, e aí a gente teve 56% do volume total moído destinado ao combustível e 44% restantes para o açúcar. Para a safra 22-23, que é essa que a gente está vivendo, a expectativa inicial era uma produção de 596 milhões de toneladas de cana, apesar da redução da área plantada em 1,3%, em razão da concorrência com outras culturas. Espera-se aí que o Brasil produza 40,2 milhões de toneladas de açúcar, incremento de 15%, um incremento bastante relevante. No etanol, a expectativa é de 28,6 bilhões de litros, com redução aí de 5%. Isso ocorre pela redução de 30% no preço da gasolina em meados de 2022, através ali de uma canetada no governo Bolsonaro, já pensando nas eleições que viriam em outubro, o que forçou aí o foco em açúcar na reta final da safra. Todavia, pode haver uma significativa mudança nesse mix ainda nessa safra 22-23. Por enquanto, a gente tem uma forte tendência de elevado índice na produção na Índia. Lembra que eu falei para vocês, segunda maior produtora aí de açúcar no mundo, embora haja uma expectativa de menor exportação e migração para etanol de consumo interno. Então, lá no executivo da Índia ainda tem essa decisão para onde vai ser também o mix de cana-de-açúcar lá produzido. Outro ponto que a gente tem que observar é que a grave crise energética na Europa favoreceu a exportação de etanol no Brasil,
nessa safra 22-23. Até agosto de 2022, já havia sido exportados aí mais de 420 milhões de litros de etanol para a Europa, um aumento gigantesco de 435% frente ao período de 2021, e a estimativa é que o ano de 2022 ainda se encerre com um total aí de 600 milhões de litros, recorde há muito tempo não batido, ok? Projetando aí a safra 23-24, claro, a gente já falou da perspectiva do passado, falou do momento atual e a gente está falando agora do futuro, mas tem muita incerteza. Por um lado, a gente tem uma narrativa de recessão global, queda do preço do petróleo, a retorno dos tributos federais na gasolina e ainda presente necessidade de energia a ser suprida lá na Europa, que passa pela guerra Ucrânia e Rússia. Além disso, é importante a gente observar os dados das safras indianas e tailandesas. E agora falando um pouquinho desse segmento quanto à política. Então, perspectivas com o novo governo. Não quero nem de longe entrar se foi boa ou ruim a eleição do Lula. Não é esse aspecto, como eu falei para vocês naquele vídeo do JGPX11. Não quero saber se você gosta ou não de ISG. É uma demanda do mercado. Aqui é a mesma coisa. Não quero saber se você gosta ou não do Lula, se eu gosto ou não do Lula, se votei ou não no Lula. O que eu quero abordar aqui é como a gente pode projetar o segmento no futuro. Como citado, a partir de julho de 2022 já teve aí um forte impacto com a desoneração dos preços dos combustíveis para contenção da inflação. Situação bem similar ao que ocorreu no final dos anos 2000, tornando o etanol menos competitivo frente à gasolina e o segmento entrando naquela grave crise de 2008 a 2014. Então, um ponto de alerta se acendeu em todo o setor sucroenergético, ok? A princípio, o setor ainda consegue margem, especialmente pelo alto preço do dólar, que eleva o preço da gasolina. Então, a gente sabe que o etanol segue em paralelo. Quanto ao posicionamento do novo governo, negligenciar a força do agronegócio é suicídio político. Não adianta imaginar que o PT, que o Lula vai ser alguém que trabalhe contra o agro. Tá? São ao menos 158 deputados da base do agronegócio, quase 30% do PIB representado nesse segmento e 20% da população economicamente ativa no Brasil. Outro sim, o mundo espera do Brasil um agro sustentável, esse é um ponto muito importante, porém forte, já que existe uma demanda gigantesca de alimentos. A gente sabe que cada vez mais a população mundial vai crescendo e a exigência de alimentos é grande. E aqui eu coloco bagaço, que pode ser usado ainda como adubo e ração. Então, a cana também sendo direcionada de certa maneira para a questão alimentar. Além disso, especificamente no setor sucro, há 3 componentes, tá? Que você deve levar em consideração e que o setor está levando em consideração. Aceno do Lula para fortalecer o RenovaBio, criado lá em 2017, e o programa de crédito de carbono. Isso tem sido muito intensivo, quero falar mais em breve sobre isso. E para o aumento de percentual do álcool na gasolina, ó, o Lula também já falou sobre isso, possibilidade de aumentar para 30%. E ainda tem a alta preocupação mundial com sustentabilidade. Há também muita expectativa ainda de quem vai ser o ministro da Agricultura. Isso também é algo que deixa o setor de cabelo em pé e muito preocupado. O nome mais cotado hoje é do senador Carlos Fávaro, que tem um histórico como produtor rural, não seria mal aceito. Porém, também tem expectativas aí sobre Simone Tebet, também Cátia Abreu e Nery Geller. Esses 2 últimos foram ex-ministros da Agricultura já com a Dilma. Independente do nome, é importante que esse ministro venha sintonizado com o agro, focado em um trabalho junto ao produtor rural, mas também junto a embaixadores na promoção da credibilidade do agronegócio. Esse é um aspecto muito importante, bem como no seu compromisso com o ESG e não desmatamento, tá? A gente sabe que a imagem do agronegócio ficou de certa maneira arranhada por um período e isso vai ser importante, o resgate dessa credibilidade, dessa imagem e trazendo o agro como parceiro da manutenção das florestas, da proteção do meio ambiente. Fato é que existe grande rejeição ao próximo governo no agro, mas isso pode ser revertido. Existem alguns pontos fundamentais ainda de discussão e por isso que tem essa rejeição, por isso que o setor agro como um todo tem realmente um bloqueio com o Lula. Primeiro, respeito à propriedade privada. A gente sabe da influência do MST
nos governos de esquerda, e também a questão de demarcação de terras indígenas é muito imperante. Respeito ao Código Florestal, que foi ali desenvolvido recentemente em 2012, livre mercado, forte lembrança da derrocada do setor entre 2008 e 2014, com regulação de preços da gasolina, e ainda existe aí um discurso de taxação de exportação dos produtos nacionais. Condução da política econômica de modo a fomentar mais investimentos pelo setor, ou ainda a paralisação de investimentos, como é que vai ser conduzido. Expansão do crédito rural e fortalecimento dos recursos do Plano Safra, esse ano chegando a 340 bilhões de reais. E por fim, a facilitação ou não para licenciamento ambiental e liberação de defensivos. Esses são temas polêmicos. A gente sabe aí que no último governo houve uma liberação amplificada dos defensivos agrícolas. Por outro lado, a ponderação com o parlamento mais conservador deixa o agro menos desconfortável e mais tranquilo para o próximo mandato. Além disso, é importante que a imagem do agro seja resgatada no cenário externo, como eu já estava dizendo para vocês, e é bom que se diga que o Lula foi responsável por costurar inúmeros acordos do agro em seus governos. Inclusive a gente teve aquelas políticas dos campeões nacionais, então a gente teve ali, por exemplo, a Friboi, a JBS e outras empresas indo muito longe, se tornando empresas referência no mundo todo. O próprio setor sucroenergético com o Lula teve sua imagem divulgada para o mundo, como ele embaixador do etanol e da energia limpa. Inclusive a gente escuta ainda discursos antigos do Lula falando do bem dos usineiros, falando bem desse setor, tá? Porém, é bom lembrar que o setor entende que houve ali um momento em que o Lula virou as costas para ele com a descoberta do pré-sal. Esse foi um momento importante. Essa relação se estremeceu a partir de 2007, quando a gente descobre ali o pré-sal. Por conversas, eu entendo que o setor sucro, de maneira geral, se coloca ainda em par e passo e aguarda para fazer novos investimentos e entender os rumos do agro no governo. Então vamos ver quem vai ser o ministro da Agricultura, quem também vai estar na pasta de meio ambiente, também a questão de infraestrutura. São todos esses segmentos que impactam diretamente aí no agronegócio como um todo, e as questões que eu já citei para vocês que são bastante importantes para o setor. Para nós, investidores do Fiagro, tá? É essencial a gente lembrar que esse é o setor que mais se financiou através do Fiagro no primeiro ano da norma em vigência, com mais de 1,3 bilhão de reais de crédito tomado. Então é importante que esse segmento persista forte, que ele siga crescendo, que ele siga pagando suas dívidas, tá? E o mercado de CRA vem se tornando cada vez mais referência no fornecimento de crédito ao agronegócio, e esse segmento sucroenergético historicamente toma realmente muito recurso via CRA. Então é importante você ter todo esse histórico, ter todo esse panorama e já projetar as perspectivas, ok? Espero que você tenha curtido. É um vídeo um pouquinho diferente, mas um vídeo muito importante que deu muito trabalho para produzir, para pegar muita informação e trazer tudo mastigado para você. Então espero que você deixe o like, deixe o comentário e, claro, diz aqui pra gente se você tem Fiagro, o que você espera do novo governo em questão do segmento sucroenergético e do agronegócio. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.